Olá, meus irmãos, a paz. Pastor Miro Pires, vamos responder mais uma da caixinha de pergunta dos stories. Diz assim: eu tenho vontade enorme de ser um missionário, mas acho que não vou conseguir. Tá. Então, olha só. Irmãos, eu tenho vontade de ser algo. Então, por exemplo, tem pessoas que têm vontade. Eu tenho vontade de ser pastor, eu tenho vontade de ser levita, eu tenho vontade de cantar no templo, de fazer parte do ministério de louvor, eu tenho vontade de ser. Vontade é algo. Eu tenho vontade, o irmão ou a irmã disse, né? Eu tenho vontade. Isso é a vontade do homem. Agora vamos falar da vontade de Deus. A vontade de Deus, quando ele tem a vontade de colocar um chamado em alguém, esse chamado, ele vai se cumprir de uma maneira ou de outra. Ele vai acabar se cumprindo. Eu não pensava, eu nunca pensei que seria pastor na minha vida. Eu nunca pensei. Eu me formei em engenharia. Eu cheguei a estudar para ser também corretor de imóveis. Eu fiz outros diversos cursos, certo? Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria pastor. Só que Deus, ele tinha esse chamado para minha vida. E eu não sabia. Mas tudo que eu estava vivendo estava me capacitando para esse chamado. Olha só. Então, é assim, se realmente o chamado de Deus para sua vida é ser um missionário, você disse aqui, acho que eu não vou conseguir. Deus, ele vai te capacitar, porque Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E isso é a maior verdade, sabe? Porque eu nunca imaginei que eu seria capaz de ser pastor, de falar a respeito da palavra dele, de ministrar a palavra dele, de ter entendimento, discernimento da palavra, revelação da palavra. Eu nunca imaginei isso. Só que Deus já queria isso para mim. Deus tinha esse chamado para minha vida. Só que foi tudo no tempo dele. Foi tudo no tempo dele, não foi no meu tempo. Eu tive todo um tempo de preparação, toda uma caminhada antes, né? Porque as pessoas, elas têm a mania de achar que as coisas acontecem de repente. Ah, da noite pro dia ele virou pastor. Da noite pro dia ele virou missionário. Isso não vai acontecer. Não é da noite pro dia, né? Vai acontecer toda uma preparação. E mesmo que, olha só, olha como que foi com Davi. Davi foi ungido rei, ele estava lá ainda cuidando das ovelhas do pai dele no campo, e ele continuou cuidando das ovelhas do pai dele. Mesmo depois de ter sido ungido rei, ele não tomou posse. Ele ainda teve que esperar, ele ainda teve que passar por uma prova ali, ele teve que passar ainda por dificuldades, por perseguição, até que ele pudesse tomar posse daquilo que Deus já disse que ele iria tomar. Então, olha só como é que são as coisas. Então, meu irmão, não se preocupe se você acha que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. Se essa é a vontade de Deus para a sua vida, você vai conseguir. E se você está preocupado em se capacitar, né, em fazer a sua parte para que isso realmente aconteça, se você sente que você tem esse chamado, vá buscar, né? Busque a Deus, vá estudar, ter entendimento da palavra. Eu não sei como é que Deus vai querer te usar, ser como alguém que vai ter o entendimento da palavra, vai falar como um evangelista, né? Se vai para fazer missão na parte da caridade, ações sociais. Eu ainda não sei, e talvez você também não saiba ainda como que Deus vai te usar. Mas Deus, ele já sabe, ele já tem todo o plano. Então cabe a você se relacionar com ele e falar: Senhor, vai me mostrando, vai me falando, vai me colocando nos lugares onde o Senhor quer, vai me direcionando para onde o Senhor quer que eu esteja, com as pessoas que o Senhor quer que eu esteja, com quem eu devo aprender, né? Além de aprender de ti, é óbvio, mas também nós precisamos, na nossa caminhada, de aprender também com pessoas, de ser alimentado também por aquilo que pessoas são usadas por Deus para nos alimentar, certo? Então não tem essa preocupação, sabe? Essa vontade enorme, ela pode ser só um desejo do teu coração, ou ela pode realmente ser um chamado forte do Senhor. Independente do que seja,
Peça a Deus para que Ele possa te mostrar a direção, para que Ele possa te capacitar, Ele possa te revelar, porque vai ser do jeito que Ele falou, sabe? Vai ser do jeito que Ele falou. Uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, quando eu li isso, veio isso na minha mente na hora. José, do Egito, ele ficou, com 17 anos, ele teve os sonhos, ele teve 2 sonhos, e Deus mostrou para ele que ele seria grande, que ele seria maior ali que os irmãos, e que o próprio pai, que a própria mãe, né, que ele estaria numa posição de destaque, tudo, ele sonhou tudo aquilo. Depois de 13 anos, ele passou por 13 anos, por mais 13 anos, né, somente com 30 anos de idade. E nesse tempo todo, Deus ele não falou, Deus, a palavra não diz nenhum ponto, nenhuma hora que Deus tenha falado com José. Falado, José, calma, José, tá chegando o tempo, José, vai acontecer, José, você vai ser governador. Não, Deus não falou. Deus deu os sonhos para ele quando ele tinha 17 anos e depois, só com 30 anos que as coisas elas foram se concretizar. Então teve todo o processo, ele passou por todo aquele processo sem Deus falar uma única palavra com ele. E mesmo assim, ele não se desviou. Ele continuou entendendo que aquilo era parte do que Deus estava capacitando ele para que ele pudesse viver. Ele continuou acreditando nas promessas de Deus para a vida dele, certo? E assim tem que ser na nossa vida também, porque a gente não sabe quanto tempo demora para ele nos capacitar. A gente não sabe se são meses, se são dias, se são anos. Tudo depende da vontade dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é tola, a vontade do nosso coração é enganosa, né? Há caminhos que pra gente parecem caminhos bons, mas são caminhos de morte. Então a palavra ela diz tudo isso. Então, aquieta o teu coração, continua buscando a Deus, continua estudando a palavra. Se for para ser usado pela música, continue estudando a música. Se for para ser estudado, se for para ser usado por Deus para ajudar as pessoas, para ser caridoso, para ter compaixão das pessoas, para ajudar em projetos sociais, continue ajudando. Se for para fazer tudo isso ao mesmo tempo, você tiver essa capacidade, faça tudo ao mesmo tempo, vai fazendo aquilo que Deus colocar no teu coração de fazer. E você vai ser usado por Deus de uma maneira tremenda, mas de uma maneira natural, certo? Vai ser de uma maneira natural. Você não precisa fazer força, porque você está ligado na videira que é Jesus. Então, você vai dar frutos, você vai gerar frutos, quer você queira ou não, entende? Você não vai precisar fazer sacrifício. A árvore, ela não faz sacrifício para ter fruto. Ela fica fazendo força. Ai, hoje eu vou dar uma maçã e ela faz uma força. Não, é de forma natural aquilo ali. Ela está captando aqueles recursos da terra, do solo, do sol, a água, das chuvas, tudo aquilo é tudo natural. E assim também vai ser o teu ministério, tá bom, meu irmão? Fica em paz. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo.